Oi, pessoal, bom dia! Eu sou o professor Luciano Monteiro de Castro. É uma honra estar aqui mais uma vez no Papman. Dessa vez está um pouquinho mais fácil de imaginar o auditório aqui do IMPA cheio com vocês, que é o que eu tenho feito ultimamente, que as aulas têm sido gravadas, né? Essa aula também está sendo gravada, mas está aqui no auditório. O auditório está sem vocês ainda, né? A gente espera ter vocês de volta aqui no auditório em breve, numa próxima edição do Papman, mas pelo menos dá esse clima aqui, né, do IMPA. É muito bom estar de volta, muito bom estar com vocês no Papman, que reúne professores do Brasil inteiro interessados em melhorar. E isso é muito importante, é sempre uma honra para mim fazer parte desse processo. Eu admiro vocês por estarem dedicando tempo a melhorarem, né, na profissão, especialmente na compreensão da matemática. E eu escolhi hoje o tema de jogos, que é um tema fascinante porque interessa, né? Um dos nossos desafios como professores de matemática é gerar conteúdos para os nossos alunos que despertem neles essa curiosidade, essa vontade de aprender. E os jogos são ótimos para isso porque você tem aquele estímulo da competição, de cada um dos competidores tentando ganhar no jogo, né? E especialmente se a turma ou quem está participando da atividade percebe que alguém está ganhando com muita frequência, alguém conseguiu bolar alguma estratégia que está funcionando e está conseguindo ganhar, gera mais curiosidade ainda, como é que ele faz para ganhar, etc, né? E aí, como sempre, eu acho melhor, em vez de ficar falando muita coisa teórica, vamos direto para a prática, vamos ver um exemplo de um dos jogos desses. Vamos ver vários exemplos, espero, hoje. Sempre menos do que eu imagino, mas vamos ver vários exemplos hoje. E durante os exemplos a gente vai vendo que tipo de coisa nós conseguimos generalizar. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro exemplo, problema número 1, está aí na tela para vocês. Como está gravado, você pode dar um pause para ler com calma se você precisar. Tá? Mas o resumo é simples. Esse é um jogo legal porque é jogado num tabuleiro de xadrez. Tabuleiro de xadrez é um objeto fácil de encontrar para você fazer esse jogo fisicamente, dependendo da situação, né? Mas também é simples de jogar no papel, né? E com outros materiais que você tiver também para improvisar. E a ideia desse jogo é: a torre começa na casa A1. Essa é a maneira usual de identificar as casas do xadrez, né? Colunas com as letras de A até H e linhas de baixo para cima com os números de 1 a 8. Então a torre começa na casa A1. A intenção do jogo é colocar a torre na casa H8, que é o outro canto. Então quem conseguir colocar a torre nesse outro canto ganha o jogo. Essa é a regra do jogo, muito simples, né? A única diferença em relação ao que é o movimento da torre no xadrez é que a torre no xadrez ela pode andar na horizontal ou na vertical, né, em linhas ou colunas, quantas casas ela quiser, mas ela pode ir e voltar, né? Nesse jogo, a regra é: essa torre só vai poder se mover para a direita ou para cima, né? Em outras palavras, você usa o movimento usual da torre, mas você sempre tem que se aproximar da casa-alvo. Isso é para garantir que o jogo vai terminar, né? Porque se você não põe essa regra, você deixa o movimento da torre totalmente livre, o jogo poderia não terminar nunca. Os jogadores podiam só mover a torre de um lado para o outro, né? Mas é um jogo simples, com regras simples, que a gente consegue jogar com crianças de várias idades, né? E vamos ver a matemática que tem por trás, tá? Bom, o ideal agora, e se nós estivéssemos aqui, se vocês estivessem aqui, eu ia chamar 2 voluntários para jogar o jogo especificamente, né? Estou quase chamando o pessoal que está aqui filmando para fazer isso, mas enfim, vou me segurar.
Porque quando você joga o jogo, você começa a perceber. Tem algumas coisas que você vai percebendo de maneira intuitiva, né? Então, você que está assistindo, se tiver um tempinho, dá uma pausa no vídeo e pelo menos pensa um pouco. Se tiver alguém aí do lado, chama para jogar com você, vale a pena. Mas, simulando algumas coisas que poderiam acontecer, alguém jogando esse jogo, por exemplo, poderia acontecer que alguém distraído e impulsivo começasse esse jogo simplesmente levando a torre. Então vamos fazer assim. Simplesmente levando a torre, por exemplo, na horizontal o máximo possível. Aí, primeiro movimento já coloca a torre aqui. Acho que eu nem vou escrever para a gente ir mais rápido. Então, imagina que o primeiro jogador já coloca a torre aqui. O que o segundo vai fazer? Vai ganhar imediatamente, né? Leva para lá e ganhou. Então, é muito rápido você perceber que primeiro movimento você não quer fazer, né, se você está começando o jogo. Você não quer levar lá para a última. E aí, às vezes que eu experimentei propor esse jogo para alguns grupos de alunos, isso é algo que eles descobrem rapidamente, mas o próximo passo já não é tão simples deles descobrirem. Que é, por exemplo, então eu posso tentar deixar uma antes, né? E aí, se eu deixo uma antes, agora é a vez do segundo jogador. O que o segundo jogador pode fazer aqui? Ele pode... Bom, ele não vai querer levar para cá. E pelo mesmo motivo, ele não vai querer levar para cá, né? Agora, exatamente para onde ele vai levar, talvez não seja tão claro, né? De fato, às vezes demora um pouquinho, mas o pessoal acaba percebendo que, se eu jogo até o fim, se eu levo a torre até o fim, eu perdi, né? Se eu levo a torre até o fim lá para cima, eu também perdi. Então, se eu conseguir forçar o meu adversário a fazer isso, eu ganho, e aí, às vezes demora um pouco, mas o pessoal percebe que levar a torre para cá é uma boa jogada, né? Então, vou repetir. Imagina que o primeiro jogou aqui, e aí o segundo, depois de pensar um pouco, falou, joguei aqui. Agora ele pode falar até checkmate, né? Mais ou menos, né? Porque quem está com a torre aqui ainda não perdeu, mas é fácil ver, é relativamente rápido ver que perdeu, tá? E, enfim, mais algum tempo jogando, pelo menos as vezes que eu experimentei com esse jogo, o pessoal percebe que uma estratégia vencedora é colocar a torre na diagonal. O que significa que o primeiro a jogar aqui não tem muita esperança de ganhar, a menos que o segundo jogador erre, né? E a estratégia para o segundo jogador o primeiro vai jogar, ele necessariamente tem que tirar a torre dessa diagonal principal. E aí o que o segundo jogador faz é devolver a torre para a diagonal. Qualquer coisa que o primeiro faça, agora é o primeiro de novo, qualquer coisa que ele faça, o segundo devolve a torre para a diagonal principal e isso permite que ele ganhe o jogo. É um jogo muito simples, tanto que dá para descobrir a estratégia vencedora dessa forma, digamos, não muito sistemática, no ensaio-erro, né? Mas, justamente por isso, por ser simples, eu acho que é um excelente jogo para a gente começar a introduzir conceitos matemáticos importantes, não só para esse jogo, mas para outros jogos, e não só jogos, para outros problemas de matemática. E, na minha opinião, um ponto central que pode ser o tema principal da aula hoje, eu acho que é um conceito que é tão importante que, se a gente ficar a aula inteira só reforçando esse conceito, vai ter valido a pena, que é o de pensar de trás para frente. Já aconteceu com você, já aconteceu com seus alunos, né, de
ter dificuldade em um problema, etc. E o que resolve essa dificuldade é você focar na pergunta do problema, né? Focar em onde você quer chegar. Então, pensar no fim, pensar na meta. Então, pensar de trás para frente. Então, nesse jogo é muito útil pensar de trás para frente. Ou em qualquer jogo é muito útil pensar de trás para frente. Então, vamos, em vez de ficar olhando como o jogo poderia começar, vamos olhar como o jogo termina. A gente sabe como o jogo termina. O jogo termina com a torre nesta posição aqui, H8, né, lá do canto superior direito. E, por isso, nós vamos chamar essa posição de uma posição perdedora. Agora a gente está começando a abstrair, está começando a usar linguagem e lógica para resolver o problema. E, nesse ponto, eu percebo que para muitos alunos essa nomenclatura é anti-intuitiva. Por quê? Luciano, como assim essa posição é perdedora? Se eu jogar a torre aqui, eu ganho. Justamente, você joga a torre lá. Então, quem é que fica com essa posição? É o seu adversário. Então, esse é o referencial mais útil, é o que você vai encontrar mais na literatura, né? Eu vou deixar para vocês algumas referências para vocês estudarem mais sobre isso. E veja, faz sentido. Nós analisamos a posição do ponto de vista de quem vai jogar, de quem encontra aquela posição para jogar, certo? Então, por isso que a gente vai chamar essa posição de perdedora. Essa posição é o quê? A torre está aqui, a torre está nessa casa. O que significa chamar essa posição de perdedora? Que se é a sua vez de jogar e você encontra essa posição, você perdeu. Beleza. Com isso, faz muito sentido pensar o seguinte: qual foi a jogada anterior a esta posição? Ou qual foi a jogada que levou a esta posição? Nós sabemos, pelo movimento da torre, que para a torre chegar aqui, ela só pode ter vindo de alguma casa na mesma coluna ou na mesma linha. O que significa o seguinte: todas as casas na mesma coluna ou na mesma linha, nós vamos classificar como posições vencedoras, né? Deixando claro, eu não estou chamando a casa de vencedora, na verdade é a posição. Posição significa, se a torre estiver naquela casa, essa é a posição do jogo. Uma posição do jogo significa a torre colocada em alguma casa do tabuleiro. Então, se a torre estiver em qualquer uma dessas casas, nós vamos chamar essas posições de vencedoras. Aqui tem outro detalhe formal, né, abstrato, importante, dessa nomenclatura que vai nos ajudar a estudar muitos outros jogos também. Que é, quando eu chamo uma posição... Aqui eu chamei uma posição de perdedora. Significa o quê? Com certeza você perdeu ali, né? Outras posições perdedoras a gente vai ter que tomar um pouco mais cuidado. Mas essa aqui está claro. Com certeza você perdeu. Essas duas posições vencedoras, elas são curiosas, porque essas também são vitórias obrigatórias, né? Se você encontra a torre aqui, não só você ganha ou você pode ganhar, mas você é obrigado a ganhar. Já esta posição aqui, talvez você queira discutir comigo essa nomenclatura de chamá-la de vencedora, porque você pode dizer, Luciano, você está chamando essa posição de vencedora, mas quem encontrar a torre aqui pode perder. Porque pode jogar mal, né, jogar a torre para cá e perder. É verdade. Por isso que é importante, quando a gente usa uma nomenclatura, nós deixarmos claras as nossas definições. Então, nós vamos chamar uma posição de vencedora quando o jogador que vai jogar nesta posição, ele tem a possibilidade de vencer. O que é a possibilidade de vencer? Ele possui uma estratégia vencedora. O que é uma estratégia vencedora? É um plano. O que é um plano num jogo? Eu sei o que responder para qualquer jogada do meu adversário, eu sei o que responder e
eu garanto a minha vitória no final se eu seguir esse plano, se eu seguir as respostas que eu sei que posso fazer para cada jogada do meu adversário. Neste caso é mais simples entender isso, porque o que significa dizer que essa posição é vencedora? Significa que é possível vencer a partir dessa posição. Na verdade, nesse caso, é possível vencer a partir de usando apenas um movimento. Então, esse é uma primeira diferença importante, que eu acho que eu já vou até escrever aqui. Então, posição vencedora significa é possível vencer. Depois eu vou melhorar essa definição, mas é só para... Não é ainda uma definição, é só uma referência para nós. E perdedora significa aqui é mais difícil. Talvez eu devesse colocar não é possível vencer, mas não é verdade, porque pode ser possível vencer se o adversário... Então, perdedora significa que o adversário pode garantir... Acho que aqui... Você vê que para definir posição perdedora, ou para ter uma referência para a posição perdedora, eu já senti a necessidade de ser mais preciso, né? O adversário pode garantir a vitória. Leia-se aqui nas entrelinhas, ele pode garantir a vitória se ele souber jogar. Tá? Então, digamos que a gente só vai chamar uma posição de perdedora quando você não consegue ganhar a partir da... Você não consegue ganhar com certeza a partir daquela posição. Né? E vencedora significa, se você souber jogar, você vai ganhar a partir daquela posição. Bom, isso vai ficar mais claro nas outras casas aqui do tabuleiro. Então, repararam que eu estou analisando de trás para frente, né? Essa é a posição em que não há mais jogadas possíveis. E essas posições vencedoras são posições em que, em uma jogada, é possível terminar o jogo você vencendo. Por isso que se você encontrar... Lembra, é sempre do ponto de vista de quem encontra a posição. Então, se você encontrar essa posição, quer dizer, se você encontrar a torre aqui, você pode garantir sua vitória. Né? Se você souber jogar, você pode garantir sua vitória. Se você encontrar a torre nessa posição, você já perdeu. Tá? Beleza. E agora, após analisar todas essas posições, agora é possível estudar essa. E essa pode ser a nossa referência para todo o restante do nosso estudo de jogos. Pelo menos hoje, né? Que é o seguinte. Esta posição, quer dizer, se a torre estiver aqui, há duas jogadas possíveis. Uma jogada que leva para uma posição vencedora, porque como é que a gente consegue classificar uma posição? Quando nós já sabemos as opções que nós temos, já estão classificadas as opções que nós temos a partir dessa posição. Então, a partir dessa posição, eu já classifiquei as duas posições para as quais eu posso levar o jogo a partir daqui. E elas estão classificadas como vencedoras, o que quer dizer o seguinte: se você estiver com a torre aqui, você é obrigado a deixar o seu adversário numa posição vencedora. Como nós deveríamos classificar uma posição em que todas as opções que você tem deixam o seu adversário em condições de vencer? Falou aí? Isso, perdedora. Faz sentido, né? Quer dizer, se todas as opções que eu tenho a partir daqui levam o meu adversário para posições vencedoras, então repara como o ponto de vista é de quem chega, de quem vai jogar naquela posição. Então, se a torre está aqui, eu vou jogar nesta posição, eu olho e digo, perdi. Porque se eu jogar aqui, o meu adversário fica com uma posição vencedora, e se eu jogar aqui, também. Certo? E agora,
todas as casas dessa coluna eu posso classificar como vencedoras. Por quê? Porque a partir de qualquer uma dessas posições é possível levar o adversário a uma posição perdedora. E o que eu quero é deixar o meu adversário na posição perdedora. E com isso fica bem fácil analisar o restante do jogo, né? Eu nem precisava ter classificado todas essas, bastava classificar essa e essa para já conseguir classificar essa daqui. Já estou colocando na cor certa aqui, né? Então, agora repara, nesta posição, a partir desta posição, há 4 jogadas possíveis, 2 para cá e 2 para cá. Todas essas 4 já estão classificadas como vencedoras. Portanto, eu posso ter certeza de que essa é perdedora. Pode ser que você tenha já identificado uma diferença importante entre quando é que eu classifico uma posição como perdedora e quando é que eu classifico a posição como vencedora, tá? Basta eu ter uma opção perdedora. Vamos deixar claro, porque essa nomenclatura às vezes confunde. Quando eu digo opção perdedora, eu tenho a opção de deixar o meu adversário com uma posição perdedora. Então, se eu tenho a opção de deixar o meu adversário com uma posição perdedora, automaticamente a minha posição já pode ser classificada como vencedora. Eu não preciso analisar as outras opções. Porém, para eu ter certeza de que uma posição é perdedora, eu preciso ter analisado todas as opções a partir daqui. Então, essa é uma diferença importante. É muito mais difícil classificar uma posição como perdedora do que classificá-la como vencedora. Por que é muito mais difícil dizer que uma posição é perdedora? Porque para dizer que ela é perdedora, eu preciso conhecer todas as suas opções. E para classificar uma posição como vencedora, basta eu conhecer uma opção que é perdedora. Então, se eu posso levar o meu adversário à derrota, eu já posso ter certeza que a posição é vencedora. Então, todas essas eu já posso ter certeza de que são vencedoras simplesmente por causa de uma opção perdedora que eu tenho aqui. Agora, para ter certeza de que essa é perdedora, eu preciso olhar todas as opções. Tá? E assim por diante, eu espero que tenha ficado claro, né? E agora eu podia ir para algo um pouco mais teórico ou não, mas eu vou preferir ver com vocês outro exemplo. Tá? Um exemplo um pouco mais sofisticado. De fato, esse exemplo valeria a pena você realmente dar uma pausa agora e tentar fazer por sua conta. Tá? Muito bem. Eu aproveitei enquanto eu desenhava o tabuleiro, eu já escrevi umas definições um pouco mais detalhadas de posição vencedora e perdedora. Então, a diferença importante que eu quero que vocês lembrem para eu classificar uma posição como vencedora, basta uma opção, que seja perdedora. Para eu classificar uma posição como perdedora, eu preciso olhar todas as opções que eu tenho a partir daquela posição. E aqui está o resumo. Uma posição vencedora é aquela para a qual há uma jogada que leva a uma posição perdedora. E posição perdedora, todas as jogadas levam a posições vencedoras. E nessas próprias definições que eu coloquei aqui, repara que parece uma definição autorreferente, porque eu defino posição perdedora a partir de posição vencedora. Eu defino posição vencedora a partir de posição perdedora. Quando é que acaba isso? Acaba quando o jogo acaba. Por isso que é importante fazer de trás para frente. Né? Então, você só consegue classificar uma posição depois que você tiver classificado as opções daquela posição. Se for vencedora, basta classificar uma como perdedora, mas nem sempre você vai achar essa perdedora tão rápido. E
para classificar como perdedora não tem jeito. Você tem que classificar todas as opções a partir daquela. Tá? Então, esse jogo você deve ter lido, né? Nós agora colocamos um rei de xadrez. O enunciado deixa claros quais são os movimentos, né? Mas são os movimentos do rei, mas com a mesma ideia de que não vale voltar, né? Então, o rei aqui só vai... Eu vou colocar aqui do lado, só colocar um R de rei. O rei vai para cima, para a direita ou em diagonal, mas ele só anda uma casa de cada vez. E, bom, ele não vai poder ir para a esquerda, nem para baixo, nem nas outras diagonais. A ideia é, você faz o movimento do rei de xadrez, sempre se aproximando daquele outro canto, que é a casa alvo, né? Quem colocar lá, ganha o jogo. Ok. Então, eu já propus esse jogo para várias turmas, e esse é muito legal, porque esse dá para o pessoal ficar jogando um bom tempo sem ter muita certeza do que está acontecendo. Porque, como vocês vão ver, o mapa de posições perdedoras e vencedoras aqui não é tão fácil de conseguir. Então, eu sei que você já deu a pausa aí no vídeo, já tentou resolver sozinho, né? Não, ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo. Vale a pena tentar resolver sozinho esse aqui, descobrir quais são as posições vencedoras e perdedoras, tá? Mas vamos lá. Claro que esta posição aqui é o quê? Lembra da definição? O ponto de vista é de quem chega no tabuleiro. Então você tem que imaginar que você chegou no tabuleiro, é sua vez de jogar e o rei está aqui. O que aconteceu? O seu adversário acabou de colocar ele aqui, portanto ganhou. Não é isso? Então você perdeu. Então quem chega no tabuleiro e vê o rei aqui, perdeu, essa posição é perdedora. Tá? Então, é legal que quando você encontra uma posição perdedora num jogo como esse, agora você já sabe que qualquer posição que leve até essa é automaticamente vencedora. Porque para ser vencedora, basta uma jogada que leve para uma perdedora. Então, qualquer posição que tenha uma jogada que leva para esse canto, já é automaticamente vencedora. E é fácil ver que tem 3, né? Tem 3 posições aqui que levam para essa casa. Essas 3. Certo? O que significa que se você encontrar o rei em qualquer uma dessas 3 casas, você tem um jeito de ganhar o jogo. Não é obrigatório, né? Na verdade, aqui é obrigatório ganhar, aqui é obrigatório ganhar, aqui você ainda podia cometer um erro. Mas não importa que você poderia cometer um erro. A nossa definição é, se você tem uma jogada que pode levar para uma perdedora, essa posição vai ser classificada como posição vencedora. O resumo é, posição vencedora é uma posição para a qual quem vai jogar tem uma estratégia segura, precisa, para ganhar o jogo, se jogar direito, né? E posição perdedora é o contrário, você vai depender do seu adversário. Se o seu adversário jogar bem, você vai perder. Tá? Ok. Uma vez que todas essas estão classificadas, agora nós podemos classificar outras que estão aqui em volta, certo? Por exemplo, essa daqui ainda não dá para classificar, a gente tem que tomar cuidado, né? Essa daqui ainda não dá para classificar, porque eu não tenho nenhuma perdedora em volta dela, porque se eu tiver uma perdedora em volta dela, aí dá para dizer que ela é vencedora. Mas eu não sei ainda, porque daqui eu posso ir para cá, que é vencedora. Essa posição também não dá para classificar ainda, porque eu posso ir para cá, que é vencedora, eu posso ir para cá, que é vencedora, mas ainda não classifiquei essa. Então a gente tem que olhar aqui quais posições a gente consegue classificar. Nesse caso, essas duas, né? Essa aqui a gente consegue classificar, porque a partir desta posição aqui, a partir desta posição aqui, só há uma jogada possível, a partir daqui, né? Só há uma jogada possível que é ir para cima, né? Porque para a direita acabou o tabuleiro, diagonal para a direita e para cima acabou o tabuleiro. E essa única jogada é para uma posição vencedora. Vencedora, lembra? É o ponto de vista de quem vai jogar, que vai ser o meu adversário. Então, essa é perdedora, com certeza. E agora vem
a mágica principal desse tipo de análise, que é, se você achou uma perdedora, você já pode colocar várias vencedoras em volta. Em volta, eu quero dizer, todas aquelas posições que podem levar a essa perdedora, automaticamente são vencedoras. Então, se você quiser aqui, uma vez que você achou que essa é perdedora, já pode tacar um monte de V aqui em volta, porque todas as posições que possam levar a essa perdedora, necessariamente são vencedoras. Ok? E, bom, como o tabuleiro é simétrico, né, aqui eu já posso repetir esse processo. Então, é sempre mais difícil, você tem que ter mais cuidado, né, ao classificar as posições como perdedoras. Classificar como vencedoras é mais fácil, porque você só precisa de uma posição perdedora em volta. E agora apareceu uma perdedora, estão vendo? Agora sim apareceu outra perdedora, que é essa daqui. Porque agora ela está totalmente rodeada de posições vencedoras. Rodeada, nesse caso, quer dizer, a partir dessa posição eu só consigo levar para uma posição vencedora, então essa é perdedora. Então vocês vejam que aqui a análise já é mais difícil, mais sofisticada. Talvez você já fique animado aqui e dizer, já sei, já vi o que vai acontecer. Talvez sim você tenha visto, mas vamos com calma, né? Talvez o mais fácil seja realmente ver, se aqui é vencedora, aqui é perdedora, aqui vai ter que alternar, né? Porque quando o rei chega nessa última coluna, ele só pode andar para cima. Então aqui com certeza vai alternar, né? E aí, ao alternar em volta das perdedoras é tudo vencedor, então isso aqui vai ficar desse jeito, né? Isso aqui vai ficar desse jeito. E aí, realmente, aparece outra perdedora aqui. Né? E, de fato, o padrão de perdedoras vai continuar sendo esse. Eu posso deixar os detalhes para você, né? Eu imagino que tenha ficado claro o que está sendo feito aqui. O problema é simétrico também, então as posições perdedoras são essas. Então, completando o quadro, o mapa, né, de perdedoras e vencedoras, vai ficar assim. Ou as perdedoras, as outras são vencedoras. De fato, para acelerar a análise desse tipo de jogo, pode ser uma boa ideia você marcar só as perdedoras, como eu fiz nesse final aqui. Né? Então, enfim, imagino que tenha ficado claro como eu estou fazendo, né? Você tem que ter cuidado, ter certeza de que você realmente está classificando corretamente. Mas esse vai ser o mapa. E uma vez você montou o mapa inteiro de posições vencedoras, perdedoras, principalmente, né? Sabendo as perdedoras, você sabe as vencedoras. Agora você é capaz de jogar. Né? Claro, o ideal é você ter esse mapa na sua cabeça quando você estiver jogando contra alguém. E, em particular, nós descobrimos que quem tem estratégia vencedora nesse jogo é o primeiro jogador, né? Porque o primeiro jogador, como o rei começa aqui, ele não é obrigado, ele pode errar. E aqui, se você está jogando contra alguém que não estudou bem esse jogo, tem ótimas chances de quem estiver jogando, o seu adversário, começar já errado e te dar a chance de ganhar. Né? Mas se você começa aqui, você já sabe que para ganhar você move aqui na diagonal. Agora você espera o que o seu adversário vai fazer. Se ele jogar para cá, você consegue levar para cá. Né? Se ele jogar para cá, você traz aqui. E se ele jogar em diagonal, você traz para cá, o que acaba até gerando uma forma até rápida de você lembrar. Você vai, uma vez que você colocou numa posição perdedora, você só vai imitar o que o seu adversário fizer. Né? Se ele andar para a direita, você anda para a direita. Se ele andar para cima, você anda para cima. Se ele andar na diagonal, você anda na diagonal. Você chega na próxima posição perdedora. Ou você deixa para ele a próxima posição perdedora. Tá? Agora sim, com esses dois exemplos, eu acho que nós podemos comentar Bom, eu não vou chamar de teorema, porque eu não quero gastar o nosso tempo
enunciando precisamente esse teorema não, tá? Mas vou falar para vocês, eu vou deixar referências para vocês estudarem com detalhe quem estiver interessado, mas eu prefiro usar o nosso tempo para fazer coisas mais práticas. Mas o fato é, jogos desse tipo, o que são desse tipo, né? São jogos de 2 jogadores e que sempre terminam, o jogo tem que ter alguma característica que impeça que ele seja jogado infinitamente, né? Então, são jogos de 2 jogadores que sempre terminam. Quando o jogo termina, existe uma regra clara para dizer quem ganha e quem perde. Não tem empates, né? Apesar de que jogos com empates até dá para analisar parecido com o que a gente está fazendo, mas simplificando. Jogos sem empate são mais simples. Então, se o jogo tem 2 jogadores, jogam alternadamente, o jogo sempre termina. Quando ele termina, tem uma regra clara para dizer quem ganhou e quem perdeu. E, além disso, são jogos de informação completa, quer dizer, não envolve sorte, não tem você não joga dados, você não sorteia nada. Então, em cada posição, quem joga decide sempre para onde levar o jogo, né? Quem joga sempre tem a decisão de qual é a próxima posição. E essas posições são claras previamente, como é o caso aqui. A gente sabe em qualquer posição, está bem claro quais são as jogadas possíveis, certo? E o jogo sempre termina. Então, o teorema, que eu nem vou chamar aqui de teorema, mas o fato é que sempre existe uma estratégia vencedora para um dos 2 jogadores. Tá? Por quê? Agora dá para entender por quê. Porque, teoricamente, na prática é outra coisa, mas teoricamente, em qualquer jogo desse tipo, dá para fazer algo como nós fizemos aqui. Dá para fazer um mapa completo das posições, classificando-as em perdedoras ou vencedoras. Como? Indo de trás para frente. Então, eu acho que a melhor maneira de representar isso é fazer a árvore de possibilidades, ou de jogadas, talvez, ou de posições, que é a seguinte. Bom, imagina que você está diante de qualquer jogo desse tipo. Então, tem uma posição inicial e, por ser um jogo desse tipo, em cada jogada vai ter um número finito de opções, né, porque o jogo tem que terminar. Se bem que dá até para o jogo terminar, mesmo que tenha uma quantidade infinita de opções, né? Acho que a quantidade de opções até poderia, teoricamente até poderia ser infinita, mas vamos pensar em infinita. E aí nós podemos montar uma árvore. A gente pode listar simplesmente todas as opções que eu tenho a partir da posição inicial, depois todas as opções que eu tenho a partir de cada uma das outras posições que foram geradas. Então, como quase toda árvore desse tipo, né? A quantidade de posições pode aumentar muito e muito rápido, mas, teoricamente, é possível montar essa árvore de possibilidades. E, uma vez montada a árvore de possibilidades, cada ramo que termina, né? Como nós dissemos, o jogo tem que ter uma regra clara para dizer quem ganhou e quem perdeu. Então, se o ramo aqui terminou, eu sei quem ganhou e quem perdeu. E a gente vai usar a mesma notação de antes. Quer dizer, nessa posição, se quem ia jogar aqui perdeu o jogo, a gente chama de perdedora. Se quem ia jogar aqui venceu o jogo, a gente chama a posição de vencedora. E aí, se nós classificarmos as folhas dessa árvore aqui, né, as posições em que o jogo terminou, e se o jogo for do tipo que a gente acabou de falar, tem que ter uma regra para fazer isso, para dizer quem ganhou e quem perdeu. Se eu
consigo classificar todas as folhas, eu consigo classificar o nó anterior, certo? Esse aqui, por exemplo, será vencedor, porque tem uma opção perdedora. Né? Então, tem uma opção perdedora, é vencedor. Já que se aqui é vencedor, aqui é vencedor, é aquela situação que a gente tinha falado, né? Tem esse nó aqui, todas as opções são vencedoras, então é perdedor. Neste exemplo aqui, automaticamente, ao ser esta posição perdedora, eu não preciso classificar essa. Né? Não preciso perder tempo classificando essa. Eu já posso dizer que essa é vencedora. E aí, para classificar essa daqui, eu preciso saber essa. E aí, por exemplo, se essa aqui for vencedora, eu já posso dizer que essa é perdedora e agora eu consigo jogar esse jogo desde o início, sem precisar estudar ele completamente. Eu acabei de descobrir uma estratégia vencedora. Posso dizer já que a posição inicial é vencedora. Porque eu já tenho uma estratégia. Qual é a estratégia? Se eu começo esse jogo, eu vou levar para essa posição. Não sei, como eu não analisei o resto, eu nem sei se aqui também é perdedor, se aqui também é perdedor, mas o que eu tenho certeza é de que essa é perdedora, então eu jogo para cá. Porque ao jogar para cá, o meu adversário não tem escolha. Ou ele já leva para cá e eu ganho imediatamente, ou ele leva aqui que me dá a opção de levar para cá, eu ganhei o jogo. Então, teoricamente, todos esses jogos têm... para todos esses jogos, alguém tem uma estratégia vencedora. Tá? Teoricamente. Então, a gente sabe formalmente que existe uma estratégia para um dos dois jogadores. Acontece que nem sempre é tão simples identificar essa estratégia. Aliás, existem jogos que a gente sabe que tem estratégia vencedora, mas que existem problemas em aberto nisso. Né? Existem posições de jogos relativamente simples que a gente não sabe classificar. Né? Então, tem, apesar de ser uma brincadeirinha, né? Existem trabalhos de pesquisa nessa área, enfim, de jogos até que são relativamente simples. E fora que existe uma conexão entre jogos e números, por exemplo, e categorias de números. Então, é algo que... É uma matemática, na minha opinião, interessante, que para propor para os nossos alunos tem essa vantagem de criar curiosidade, de como eu faço para ganhar, mas que, ao mesmo tempo, desenvolve habilidades matemáticas que são profundas. Beleza. Então tá, acho que eu sei qual eu quero fazer agora com vocês, mas eu não lembro. Vou fazer esse aqui, número 5. Vou colocar o enunciado na tela, você dá um pause para ler com calma se você quiser. Tá? Eu vou usar a mesma numeração que está aí. Tá? Eu, de propósito, coloquei mais problemas do que eu sabia que ia conseguir fazer durante essa aula. Então, na lista que eu preparei para vocês, esse é o problema 5. Então, você tem uma pilha com 7 pedras, outra pilha com 7 pedras. E 2 jogadores jogam alternadamente. Na sua vez, o jogador pode tirar uma pedra de uma pilha ou uma pedra de cada pilha. E pergunta quem tem a estratégia vencedora. Certo? Como é que a gente pode fazer isso? Você já pensou um pouco? Vale a pena pensar um pouco, hein? Antes de ver o que eu vou fazer. Ok, então como eu disse antes, a estratégia principal aqui é pensar de trás para frente. Pensar onde nós queremos chegar. Né? E tudo bem, eu posso fazer desenhinhos, em vez de pedra eu coloquei palitinhos aqui, né? Mas você pode fazer desenhinhos para representar? Não sei. Acho que um primeiro passo já é como eu represento isso de uma maneira eficiente, né? Então, acho que em vez de representar com desenhinhos e tal,
eu posso usar um par ordenado, é bem natural aqui. Então a gente começa com o par ordenado 7, 7. E as jogadas possíveis a partir daqui são 6, 7, 7, 6. 7, 6 é a mesma coisa que 6, 7, então acho que nem precisa colocar, o jogo é simétrico. Então ou vai para o 7, 7 ou vai para o 6, 6. E a gente pode montar a árvore completa, como aqui, né? Mas a árvore completa é mais chata de fazer. A recomendação principal aqui é pensa de trás para frente, né? Vamos classificar as posições de trás para frente. E aí, por exemplo, posição 0, 0 é perdedora. Por quê? Lembra qual é a nossa convenção? Ponto de vista de quem chegou no tabuleiro para jogar. Se você chegou no tabuleiro para jogar e ficou 0, 0, significa que o seu adversário acabou de jogar, acabou de tirar tudo e você não pode mais jogar, né? A regra aí era, perde quem não puder mais jogar. Então é você que não pode mais jogar se você chegou no 0, 0, então você perdeu. O que significa que qualquer coisa que leve ao 0, 0 é vencedor, certo? Então quem pode levar ao 0, 0? 1, 0. Talvez um 0 e 0, 1. Vamos fazer isso. Tá claro que o jogo é simétrico, né? Então, vamos colocar sempre o menor primeiro. Então, quando eu coloco 0, 1, você leia também 1, 0, né? 1, 0 ou 0, 1. A gente pode considerar que é a mesma posição. Isso é vencedor e 1, 1 é vencedor. Então, 1, 0, 0, 1 e o 1 são vencedores porque são posições nas quais você pode levar uma perdedora. Se você pode levar uma perdedora, elas são vencedoras. O que nos leva a concluir que 2, 2 é perdedor, porque, aí cuidado, falei para vocês, classificar uma posição como perdedora é mais difícil, você precisa ser mais cuidadoso. Então, preciso ver todas as opções. Mas é fácil, né? Quais são todas as opções a partir de 2, 2? Ou eu tiro... Por que eu fui para o 2, 2 direto? Tá faltando 2, 1 aqui. Entendi muito bem por que eu fui para o 2, 2. Me precipitei aqui. Não, o mais natural agora é olhar a posição 1, 2, né? E por que 1, 2... Ou o 2, 2 também, né? Mas 1, 2... Mas tudo bem, isso acontece. Aconteceu agora. Eu demorei um pouco, mas eu percebi que para classificar a posição 1, 2... Desculpa, 2, 2... Eu preciso da posição 1, 2 antes. E é isso. Para classificar como perdedora, eu preciso de todas as opções. E por que eu estou pensando em classificar essa como perdedora? Porque de 1, 2 eu não consigo levar para o 0, 0, né? Esse é o ponto. A única perdedora que eu conheço até agora é essa, 0, 0. É a única perdedora que eu conheço. Então eu sei que tudo que leva ao 0, 0 é vencedor. Mas o 1, 2 não leva diretamente ao 0, 0. Bom, mas agora sim, né, eu tenho todas as opções. Porque a partir do 1... Não tenho todas as opções, tá vendo? Ó, foi por acaso, mas acabou sendo bem instrutivo. Porque eu tentei classificar o 2, 2, não consegui, porque tinha uma opção do 2, 2 que eu não sabia ainda. Tentei classificar o 1, 2, não consegui, porque tinha uma opção que eu não tinha classificado ainda. Qual? 0, 2. Eu ainda não classifiquei 0, 2. Ah, essa eu posso classificar agora, certo? 0, 2 eu posso classificar agora. 0, 2 só tem uma opção, não dá mais para tirar da coluna que tem 0, só posso tirar da coluna que tem 2. Então, o 0, 2 só é possível fazer a jogada que leva para o 0, 1. E o 0, 1 é vencedor, então essa é perdedora. Agora sim, essa é perdedora. E agora eu posso classificar 1, 2, que é
Vencedora, porque do 1, 2 eu consigo chegar no 0, 2. Então, 1, 2 é vencedora. E agora eu consigo classificar 2, 2 também. Ou não? Sim, consigo, porque o 2, 2, você pode tirar uma pedra de uma pilha, você vai para o 1, 2, e você pode tirar uma de cada que vai para o 1, 1. As duas são vencedoras. Então, é uma situação como essa aqui. As suas duas opções são vencedoras, então essa é perdedora. Dois, 2 é perdedora. E... Bom... Parece que vai dar um certo trabalho aqui, né? Para chegar no 7, 7, ainda mais... E para generalizar, né? Então, em algum momento, a gente deveria pensar em criar algum tipo de método, né? Mais preciso para classificar essas posições. Então, uma coisa que já chama atenção é isso, né? Se uma das colunas já é 0, esse jogo é muito fácil de classificar. Então, pode ser um jeito de fazer também, né? Põe como referência uma das colunas, faz 0 qualquer coisa e estuda. E depois você faz 1 qualquer coisa e estuda. É uma maneira. Tá? Então, 0,3, por exemplo, você é obrigado a levar para o 0,2, que é perdedora. Então, essa é vencedora. E aí, pode ser que você comece a perceber um certo padrão, né? Para resolver esse problema. É sempre bom eu olhar a hora para saber que não dá para ficar deixando muito tempo para vocês pensarem. Eu sei que não tem ninguém aqui, gente, mas é o hábito de querer que vocês pensem junto comigo. Agora é o momento da vontade de perguntar para alguém que está assistindo. Tá, mas um jeito de pensar aqui, é que eu não sei se é tão natural ou não, mas talvez a gente precisasse fazer mais algumas posições. Mas, se não me engano, todas as posições perdedoras que apareceram até agora, não foram muitas, né? Mas os dois números são pares, né? E essa é uma maneira de pensar. Será que as posições perdedoras são todos os números, todas as posições em que os dois números são pares, né? Aquele par ordenado tem dois números pares? De novo, talvez tenha sido um pouco cedo para já dar essa hipótese, mas enfim. Onde eu quero chegar é o seguinte: se você desconfiar disso nesse jogo, que as posições perdedoras são aquelas em que as duas colunas têm números pares, agora você pode pensar em provar isso, né? Então, como é que a gente provaria isso? Bom, para começar, realmente, 0, 0 é perdedora, 0, 2 é perdedora, 2, 2 é perdedora, certo? Agora, digamos que você tenha uma posição... Tá. Se você tem uma posição par-par, você consegue levar para outra posição par-par? Não, né? Se você tiver uma posição par-par, você só consegue levar para ímpar-par ou para ímpar-ímpar. Ou par-ímpar, que é a mesma coisa, certo? A outra pergunta é a seguinte: se você não tiver uma posição par-par, se tiver ímpar-par ou ímpar-ímpar, é possível levar para uma posição par-par? Sim, né? Ímpar-par, você tira uma pedra da que for ímpar, o que é sempre possível, porque 0 é par, né? Então, se é ímpar, vai ter alguma para tirar. Então, aqui você sempre pode levar para par-par. E aqui também, porque se é ímpar-ímpar, você tira uma de cada e você leva para uma posição par-par. E aí você pode fazer, se você quiser, formaliza isso por indução, né? Você supõe que todas as posições par-par, até um determinado ponto, se quiser, usa como referência a soma dos dois, por exemplo. Se até um certo ponto todas são perdedoras, a próxima também vai ser, porque é sempre possível. De uma posição par-par,
é impossível levar para outra par-par. E o 0, 0 é par-par. Então, se você está numa posição par-par que não é 0, 0, você não é capaz de terminar o jogo e nem levar para uma par-par. Mas se você está numa posição ímpar-par ou ímpar-ímpar, é possível levar para uma posição par-par. Então, um pouco mais difícil talvez de ter a ideia de usar o par ímpar, mas com alguns casos iniciais acho que é possível. Porém, não sei se algum de vocês percebeu, mas no momento que a gente tem a ideia de representar com pares ordenados, tem uma maneira gráfica de olhar para essas posições, o que talvez facilite a análise, né? Então, a maneira gráfica podia ser essa aqui. Tá, podia ser pontinhos, mas eu vou fazer quadradinhos de propósito. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Põe os quadradinhos e analisa. Tá, eu podia até fazer a análise toda, mas ó, uma vez que você teve essa ideia, o que você vai perceber? Espera aí, se eu estou numa posição qualquer aqui, o que eu posso fazer? Tirar uma peça em uma coluna, tirar uma peça na outra coluna, ou tirar uma de cada. O que é isso? É o rei, que a gente já tinha estudado antes, né? E o 7 aí foi intencional, né? Porque de 0 a 7 vai ficar exatamente um tabuleiro 8x8, como o tabuleiro de xadrez. Então, na verdade, é um jeito, eu ia dizer muito diferente, não sei se é muito diferente, mas é um jeito consideravelmente diferente de apresentar o mesmo jogo. E que, te permite, se você tiver a ideia de representar assim, você descobre que já estudou o jogo, tudo bem, mas, por outro lado, nos permitiu observar outra coisa que no tabuleiro talvez seja mais difícil de observar, que é a gente estar com as posições par-par, né? As posições perdedoras são par-par. Nesse sentido, se você percebeu isso, talvez esse jogo fique até mais simples com essa representação do que com a representação do tabuleiro. Certo? Beleza. Bom, para terminar, esse problema 7 e algumas variações que eu vou mostrar para vocês. Então, o jogo começa com o número 0. Em cada jogada, um jogador pode somar qualquer número natural de 1 a 9. Vence o jogador que chegar ao número 100. Quem possui a estratégia vencedora. Tá? O que você já aprendeu? Analisa de trás para frente. De trás para frente nesse jogo é o fim do jogo. O fim do jogo é 100. 100 é perdedor ou vencedor? Vamos fazer logo assim, ó. Põe uma coluna para posições perdedoras, uma coluna para posições vencedoras. Nesse caso, a posição é o número, né? É o número que foi dito, certo? O último número a ser dito, né? Então, 100 é perdedor porque lembra da nossa referência, certo? A referência é quem vai jogar. Se é a sua vez de jogar e você encontra o número 100, foi o seu adversário que colocou o 100, que chegou no 100. Então, você perdeu. E, de novo, se eu sei uma posição perdedora, todas as posições que levam a ela são vencedoras. Então, vem cá. Se a jogada é somar de 1 a 9, quem é que pode chegar ao 100? Ó, do 99 ao 91. Então, do 99 ao 91 são vencedoras porque eu posso chegar no 100, certo? E aí, a próxima posição que não está classificada é 90. Mas a partir do 90, quais são as jogadas possíveis? Do 91 ao 99, certo? E assim por diante, você já viu o que vai acontecer, né? Agora é de 89 a 81. E o 80 é uma posição perdedora, né?
esse jogo é legal porque, como basta olhar o último algarismo para saber as posições perdedoras ou vencedoras, né? É fácil de jogar, fácil dos alunos perceberem, se você estiver colocando essa atividade em sala de aula, e é uma excelente introdução para uma classe de jogos maravilhosa para a gente falar. Aí depende da idade, depende da turma que você estiver trabalhando, para falar desde divisibilidade até critérios de divisibilidade, ou o próprio algoritmo da divisão, ou até mesmo falar de congruências, coisas um pouco mais avançadas, dependendo da sua turma, dependendo da intenção que você tiver com esse jogo. Por exemplo, bem rápido, uma versão ótima desse jogo é você somar um ou dois, bem simples. Soma um ou dois e ganha quem chegar em algum número que você quiser, certo? Por exemplo, ganha quem chegar no 30. Então, 30 é perdedor, 29 e 28 são vencedores, 27 é perdedor, entenderam por quê, né? Soma um ou dois. 27 é perdedor, 26, 25 são vencedores, 24 é perdedor. Quem são os perdedores? Os múltiplos de 3. Mas isso é porque 30 é múltiplo de 3. Né? E aí, uma versão já um pouco mais difícil. Ganha quem chegar no 25. 25 não é múltiplo de 3. Aí o que você precisa ver? O resto do 25 na divisão por 3. Vai depender disso. Porque agora, aqui perdedor e vencedor, né? Perdedor é o 25, vencedor 24, 23. Perdedor é o 22. Reparou que o 22 também deixa resto 1 quando dividido por 3? Porque quando você vai baixar, as perdedoras vão baixar de 3 em 3. Então o segredo para ganhar esse jogo vai ser falar para o seu adversário números que sejam múltiplos de 3 mais 1. Então, aí depende do resto na divisão por 3. E claro, em vez de falar somar 1 ou 2, você pode somar 1, 2 ou 3. Aí vai descer de 4 em 4. Aí você já precisa olhar o resto na divisão por 4. Então, é uma classe de jogos maravilhosa para estudar, para você apresentar a divisibilidade, né? Para diversas idades diferentes, com diversas intenções diferentes. E reparem que a análise é a mesma. Descobriu uma posição perdedora, todo mundo que leva a essa posição perdedora é vencedora. Né? E, para terminar mesmo agora, uma versão parecida, mas você também pode fazer com números. Você pode fazer... essa eu fiz aumentando. Vou dar um exemplo diminuindo, que também é legal, mas que também dá para fazer aumentando. Mas uma que é legal fazer diminuindo você começa com um certo número. Em geral, esse jogo é apresentado com, sei lá, você imagina uma certa quantidade de pedras ou palitos em cima da mesa. E a cada jogada, o jogador vai retirar. E aí ele tem que retirar pelo menos um, mas não pode tirar mais da metade. Então, vou resumir aqui, que esse eu acabei não escrevendo esse enunciado, mas tirar pelo menos um e não mais que a metade. E aí quem ganha, né? Melhor dizer quem perde. Quem não puder jogar, perde. Então, mesma coisa, a gente analisa de trás para frente. Perdedora, vencedora. Quem não puder mais jogar, perde. Quem não pode jogar é quem encontra quantos palitos aí? Vamos pensar que são palitos. Pensa um pouco, um palito. Porque metade de um palito é meio, e com um palito você teria que tirar pelo menos um, mas você não pode tirar mais da metade, um já é mais da metade. Quem ficar com um não pode jogar, de acordo com as regras. Tem que tirar pelo menos um,
mas não mais da metade. Impossível, não dá para tirar esse 1 e não tirar mais da metade. Então, 1 perde. 2 ganha, porque se você tiver 2, você pode tirar 1 e levar para o 1, certo? 3 perde, porque a única coisa que você pode fazer com o 3 é deixar 2, certo? Então, de trás para frente, né? Os casos menores são muito simples de estudar. Agora começa a ficar legal. 3 perde. Significa o seguinte, quem puder deixar 3 ganha. Mas quais são os números em que você pode deixar 3, já que você não pode tirar mais da metade? Bom, 4, 5 e 6, né? Porque metade de 6 é 3, ou seja, o dobro de 3 é 6. Então você vai até o dobro dá para deixar 3, fez sentido? Então a próxima, que agora sim vai ser perdedor, é 7. Por que 7 é perdedor? Porque 7 você só consegue deixar 6, 5 ou 4. Você não pode tirar mais da metade, certo? Aí agora continua. Se 7 é perdedora, quem pode deixar 7 é vencedor. Quem pode deixar 7 aqui? Até o 14, né? Do 8 até o 14, você consegue deixar 7. Então a próxima perdedora é 15. Então você sempre dobra e soma 1 para descobrir as posições perdedoras. O legal desse é que tem a ver com as potências de 2, né? Na verdade, você descobre que são as potências de 2 menos 1, se você observar com atenção. E como a sequência das potências de 2 cresce muito rápido, dá para jogar esse jogo com números relativamente grandes e ainda assim o jogo não demorar muito a terminar, tá? Mas, como vocês podem perceber, existem várias variações. Deixei para vocês nos exercícios mais coisa para vocês fazerem, mas eu diria que tem 2 ideias importantes. A primeira é pensar de trás para frente, que é uma ideia que você pode usar em vários problemas, não só de jogos, e esse conceito mais específico dos jogos, que é, nós estamos estudando a posição do ponto de vista de quem vai jogar, e a posição ela é perdedora somente quando todas as opções são vencedoras. E para a posição ser vencedora, basta ter uma opção que é perdedora. E analisando de trás para frente, com esse conceito, tem muitos jogos que você vai conseguir analisar e descobrir a estratégia vencedora. E no meio dos jogos, tem vários outros conceitos de matemática que aparecem, podem ser trabalhados. Dei aqui exemplo das potências de 2 ou de divisibilidade, mas tem muito mais coisa que você pode explorar a partir dos jogos, com a vantagem, né, de criar essa curiosidade, essa vontade de saber como ganhar, de descobrir a estratégia, que pode ser o que leva os alunos a estudarem mais coisas legais de matemática, tá bom? Então, como sempre, o tempo com vocês passa voando, mesmo vocês estando longe ainda, mas foi muito bom estar aqui de novo nesse auditório do IMPA, é uma honra para mim. E é isso, gente. Até a próxima!